Olá pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Wagner e eu venho aqui para falar da questão da lei de Moisés. Ela foi abolida, abolida na cruz do Calvário. Era uma lei que, apesar de não ser ruim, de ser uma lei boa, porque foi dada por Deus, mas ela apontava a incapacidade do homem de fazer a vontade de Deus, até porque se tratava de 613 ordenanças. Era muita coisa. Ainda que o homem cumprisse 612 dessa lei e restasse uma, ele teria que voltar novamente e começar do zero. Então aqui em Romanos 10, versículo 4, diz assim: porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Ou seja, se você crê, se eu creio, que Cristo pôs fim à lei de Moisés, nós estamos justificados. E aí, aqui em Romanos 8, versículo 1 diz: agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Óbvio. Se você crê que Cristo aboliu a lei de Moisés, se você crê que foi-lhe imputado a justiça divina, portanto, livre da condenação, você está. E aí diz aqui no versículo 2, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Ou seja, a lei do Espírito da vida te livrou da lei do pecado e da morte. Não vai te livrar. Aqui o verbo está no passado, te livrou, não vai te livrar. Te livrou da morte e do pecado. Uma vez que Cristo pôs fim à lei de Moisés, o pecado foi aniquilado, o pecado acabou. E da morte, porque uma vez em Cristo, todos nós passamos da morte para a vida, porque Cristo é a vida. Aqui em 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 6, diz assim: o qual habilitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. O que quer dizer isso? Quer dizer que a letra mata, a letra aqui refere-se à lei de Moisés. Há muitos anos atrás eu acreditava que a letra se referia à leitura. A leitura mata, mas a leitura de qualquer coisa, de qualquer livro, mata, mas o Espírito vivifica. Não, a letra aqui se refere à lei de Moisés. Tanto é que no versículo 7 diz assim: e se o ministério da morte, gravado com letras em pedras, ou seja, a lei de Moisés, se revestiu de glória, a ponto dos filhos de Israel não poderem fitar a face de Moisés, por causa da glória do seu rosto, ainda que desvanecente, como não será de maior glória o ministério do Espírito? Entendeu? O ministério do Espírito, que nos livrou da morte e do pecado, que nada mais é
do que a transgressão da lei de Moisés, nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança. Aliança a qual Cristo trouxe, que é a graça. A graça é o novo pacto. A graça constitui o novo pacto. Então, quem não se apropriar, quem não entender esse mistério, que não é mais mistério, simplesmente, Gálatas 5, versículo 4 diz assim: de Cristo vos desligastes, vós que procurais justificar-vos na lei, da graça decaístes. Se nós não pularmos essa etapa, não entendermos que essa etapa já aconteceu, nós já saímos da lei, já estamos na graça, simplesmente vamos tentar todos os dias nos justificarmos através das leis. Vamos tentar nos justificar através do batismo. Vamos tentar nos justificar através da Santa Ceia, porque não é Santa Ceia, é Páscoa. Vamos tentar nos justificar através de jejuns. Vamos tentar nos justificar através dos dízimos. Vamos tentar nos justificar através de subir monte, de jejuar. Tudo isso fazia parte da lei. Nós não podemos tentar nos justificar através dessas coisas. Nada dessas coisas, essas coisas não podem nos justificar diante de Deus. O que nos justificou diante de Deus foi a obra redentora de Cristo no Calvário. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Gálatas 5, versículo 1. Permanecei, pois, firmes e não vos submetais de novo a jugo de escravidão. Versículo 2. Eu, Paulo, vos digo que, se vos deixardes circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. De novo testifico a todo homem que se deixa circuncidar, que está obrigado a guardar toda a lei. Ou seja, se você se deixar circuncidar, então você está obrigado a guardar toda a lei. Então é melhor você fazer tudo. Jejuar, se batizar, tomar Santa Ceia, subir monte, pagar preço. Então você vai ter que fazer tudo. Aí Paulo diz assim: de Cristo vos desligastes, vós que procurais justificar-vos na lei, da graça decaístes. Porque nós, pelo Espírito, aguardamos a esperança da justiça que provém da fé. Aqui nesse caso, Paulo está falando que ele aguardava, ele e todo o povo lá de Israel aguardava a volta de Cristo. Por isso que eles estavam na esperança. Porque a esperança não provém de fé. A esperança não provém de fé. Porque em Cristo Jesus, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum, mas a fé que atua pelo amor. Entendeu? Então, pessoal, o que eu estou querendo dizer aqui nada mais é do que Cristo aboliu a lei de Moisés. Ele aboliu a lei de Moisés por amor ao seu povo, por amor ao povo de Israel, que vinha sofrendo desde lá de trás, desde muito antes. Era o povo de Israel que aguardava a volta do Messias, e não nós. Era o povo de Israel. Por isso Isaías, há 750 anos aproximadamente, antes de Cristo, ele profetizou:
Um filho nos nasceu, um filho se nos deu. O seu nome será maravilhoso, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Ou seja, era eles quem aguardava o Messias. É bem verdade que muitos rejeitaram, mas muitos também acreditaram, muitos creram. Cristo veio abolir a lei de Moisés, porque a lei de Moisés era um fardo pesado. Foi por isso que Cristo, Jesus de Nazaré, disse: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde. Por quê? O jugo que o povo de Israel carregava sobre os seus ombros era muito pesado, que era a lei de Moisés. Era algo muito pesado. Era algo insuportável. Esse povo sofreu o pão que o diabo amassou, e Cristo veio com a finalidade de cumprir, em primeiro lugar, cumprir a lei, porque para ele por fim a lei de Moisés na cruz, ele primeiro precisou cumprir a lei. Então, ao cumprir a lei toda de Moisés, ele fez o quê? Ele satisfez a ira de Deus. Ele aplacou a ira de Deus. Deus ficou satisfeito com o sacrifício do seu filho, porque o sacrifício do seu filho foi um sacrifício único e perfeito. Não haverá mais outro sacrifício. Foi esse o sacrifício final que pôs fim à lei de Moisés, que satisfez a ira de Deus, que aplacou a ira de Deus e fez com que o povo se libertasse desse jugo, se libertasse dessa escravidão. Era uma escravidão sem fim, era uma bola de neve. O sujeito pecava, ia no templo, sacrificava um animal, logo ele pecava de novo, ia no templo, sacrificava outro animal, voltava no templo, sacrificava outro animal, e assim ia. Essa era a vida que o povo de Israel levava. Inclusive o sumo sacerdote também. Ele sacrificava animais em prol dele e do seu povo. Ou seja, que vida difícil foi aquela? Então Cristo precisou vir à terra, a saber, o próprio Deus veio à terra na pessoa de Jesus Cristo e pagou, quitou, como diz aqui, ó, em Colossenses: e a vós outros, que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com Cristo, perdoando todos os vossos delitos, tendo cancelado o escrito de dívida, ou seja, a lei de Moisés foi rasgada, foi cancelada, que era contra eles, não contra nós, contra eles, e que constava de ordenanças, o qual era prejudicial a eles, removeu inteiramente, encravando-a na cruz, e despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Ou seja, Cristo, através da cruz, ele rasgou, ele pagou pelo escrito de dívida, que era contra os judeus, não era contra nós, porque nós, gentios, nós não vivíamos debaixo da lei de Moisés. Nós não vivíamos debaixo daquele jugo pesado. Quem viveu debaixo da lei de Moisés foram os judeus. Por isso que Cristo cancelou o escrito de dívida que era contra eles e que constava de ordenanças, 613 ordenanças, a qual era prejudicial a eles. Removeu inteiramente, não deixou nada, encravando na cruz e despojando os principados e as potestades, ou seja, os príncipes e os poderosos daquela época, publicamente os expôs ao desprezo total.
triunfando deles na cruz. Quando eles acharam que Cristo estava sendo derrotado na cruz, Cristo estava sendo exaltado. Rei, rei. O deboche deles foi que eles chamaram Jesus de rei dos judeus. Só que, na verdade, eles estavam falando a verdade. Ele era o rei dos judeus. Ele foi o rei dos judeus. Então, pessoal, a letra mata, mas o espírito vivifica. Ou seja, a lei de Moisés matava. A lei de Moisés matava. Por quê? Porque a lei de Moisés, como disse o apóstolo Paulo, era um ministério de morte e de condenação. Era um ministério de morte e de condenação. Ou seja, a lei de Moisés, ela só condenava e matava, porque o homem não tinha esperança. A esperança veio com o Salvador deles. Jesus salvou o povo judeu da lei de Moisés. E não só isso. Na cruz, ele fez uma outra coisa que foi benéfico aos gentios que somos nós. Ele fez o quê? Havia uma inimizade entre os gentios e o povo de Israel, o povo judeu. O que Cristo fez na cruz? Ele simplesmente uniu os dois povos. Ou seja, ele quebrou a parede, ele derrubou a parede da inimizade que havia entre os dois povos e fez dos dois povos um só povo. Ou seja, hoje não existe mais exclusividade para o povo de Israel. O povo de Deus está espalhado nos 4 cantos do universo. Hoje os judeus não têm mais exclusividade. O povo de Deus está espalhado nos 4 cantos do universo. O benefício que o povo gentil recebeu na cruz foi o fato de Cristo ter enxertado os gentios na videira, que é ele. Ele era a videira. Então Cristo enxertou os gentios na videira. Mas esse foi o grande benefício que o Senhor trouxe para nós. Mas dizer que nós fomos salvos, nós não fomos salvos, nós não andávamos em apuro, nós não andávamos perdido. Jesus disse que ele veio para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Nós não andávamos perdidos. Então, nós precisamos compreender isso. A salvação foi para os judeus. Os pecados perdoados foram dos judeus. Cristo aboliu a lei de Moisés para que os judeus não sofressem mais. E nós fomos beneficiados através da cruz, nos tornando um único povo e nos tornando filhos de Deus. Este foi o grande benefício que Cristo trouxe para nós. Eu agradeço pela sua atenção. Eu peço a vocês que estão me ouvindo até agora, que se puder, acionar o sininho, deixar um like, deixar qualquer comentário, seja ele positivo ou negativo, não importa. O que importa é que vocês participem, para que meu canal possa aumentar, possa crescer. Eu agradeço a vocês, fiquem com Deus. Amém.